indicar o transplante, né? Aqui eu trouxe a tabela da nossa diretriz brasileira, aqui eu destaco aqui que todas as indicações classe 1, elas descrevem insuficiência cardíaca avançada, seja por uso de droga, seja porque se persiste em classe funcional avançada, ou seja, o paciente está muito sintomático, apesar do tratamento otimizado, seja porque ele tem um VO2 pico, vamos entender isso como uma capacidade funcional baixa, seja porque ele tem arritmia ventricular sintomática e refratária às medicações, então, por exemplo, o Ambrósio, né, foi isso, o Divino, que a gente acabou indicando o transplante, infelizmente faleceu em lista, era essa indicação também. Doença isquêmica, paciente tem coronariopatia, tem dor aos mínimos esforços e já não tem mais outra maneira de revascularizar, nem cirurgicamente, nem percutaneamente. Mas eu brinco que sempre mais importante do que a gente saber indicar o tratamento é a gente saber contraindicar. Então, lembrar que a disfunção sistólica, ou seja, a fração de ejeção baixa isolada, não é um critério de indicação de transplante. E pacientes sintomáticos sem tratamento também não. E sabendo indicar e sabendo contraindicar, né? Tem algumas contraindicações relativas, como a idade. Por que relativa? Porque hoje a gente tem que olhar muito mais a idade fisiológica, funcional do paciente do que a idade cronológica, né? A gente sabe que tem pacientes com mais de 70 anos que têm um bom status funcional e pacientes, às vezes, com 60 anos que estão já muito caquéticos, muito sarcopênicos e com uma funcionalidade muito baixa para tolerar o transplante. Pacientes obesos, né? É mais difícil a gente achar um coração compatível. Pacientes com alterações cognitivas, dependência química, que não faz uso ao tratamento, né? A gente vivencia isso muito. O transplante não é um tratamento mágico, né? A gente troca a responsabilidade, a gente troca remédios. E se o paciente já não toma remédio para insuficiência cardíaca hoje, ele não vai tomar o imunossupressor. E ele vai rejeitar aquele coração. Então, principalmente numa sociedade em que a gente tem poucos doadores, poucos órgãos disponíveis, a gente, infelizmente, vai filtrar para aqueles que querem viver e fazem o tratamento, né? Então, a gente prioriza esses órgãos para aqueles outros pacientes que são bem aderentes. E o que a gente mais escuta falar, a hipertensão pulmonar fixa. E aí eu vou explicar um pouquinho mais para frente o que que é isso, né? Então, a gente sempre tem que entender aquele que existe o paciente que tem indicação, e existe o paciente que tem indicação e pode repetir, pode receber, né? Porque às vezes ele tem indicação, ele tem uma doença avançada, mas ele tem alguma contraindicação. Então, essa diferenciação é muito importante que a gente faça. É por isso que quando a gente avalia um paciente, a gente faz uma série de exames para tentar entender a indicação e também tentar entender se existe alguma contraindicação. Então, exames detalhados cardiológicos, exames para a gente fazer um rastreio neoplásico. Por quê? Primeiro que a imunossupressão, ela aumenta o risco de alguns cânceres, né? Eu costumo falar para os pacientes que quando a gente coloca um coração que não é dele, o nosso órgão entende aquilo como um corpo estranho. Ele não sabe ali que aquele coração está para ajudar, ele só sabe que aquilo ali não pertencia a ele. Ele não sabe se é um coração que vai ajudar, se é um vírus, se é uma bactéria, se é um câncer. Então ele ataca o órgão. E a gente entra com o imunossupressor, né, para evitar, para reduzir a defesa do nosso paciente. E, consequentemente, a gente também não consegue reduzir a defesa só contra o coração. A gente reduz todas as defesas, inclusive as defesas contra câncer. Então, primeiro, que já aumenta o risco de câncer, segundo, que dependendo do câncer que esse possível receptor de um transplante tenha, isso já traz uma expectativa de vida baixa. Então, a gente não vai transplantar um paciente que já tem alguma outra doença que traga uma previsão dele viver menos de um ano. A gente tem que fazer o teste de sensibilização, que é o PRA, né? A gente sempre coleta lá na UTI. O que é o PRA? Todos nós temos na superfície da nossa célula uma proteína, né, que chama HLA, que é do sistema do HLA. Todos nós temos. Eu tenho uma, vocês têm outras, né? Isso varia de pessoa para pessoa. E ao longo da nossa vida,
a gente pode produzir anticorpos contra essa proteína HLA. Mais comumente, quando a paciente recebe transfusão sanguínea e mulher, quando fica grávida, acaba se sensibilizando pelo fígado, né? Então, a gente coleta o painel de reatividade de anticorpo. A gente vê quantos anticorpos o meu paciente que provavelmente vai receber o transplante tem. Se ele tiver muito anticorpo, e aí esse anticorpo ele é visto baseado no dado populacional, se ele tem muito anticorpo contra a maioria dos HLAs das pessoas, a gente sabe que é mais difícil a gente achar um órgão que seja compatível com ele. Então, por isso que a gente fala, o PRA é muito alto. O Manuel, por exemplo, ele tinha um PRA de 85%. Na verdade, ele tinha um PRA de zero. Ele fez uma infecção, a gente precisou transfundir, e ele saiu de 0% para 85%. Isso significa que ele tinha anticorpo contra 85% da população. Por isso que foi tão difícil a gente achar um coração para ele. Então, esses são alguns exames mandatórios. O cateterismo esquerdo para a gente ver se tem alguma doença coronariana que poderia ajudar a recuperação desse coração. E o cateterismo direito, só para quem não é familiarizado, né? Esse aqui é o Swan Ganz. Então, ele entra na veia cava superior, átrio direito, ventrículo direito e entra lá na artéria pulmonar. E ele consegue fazer medida das pressões pulmonares, das pressões do átrio direito, ventrículo direito e da pressão que corresponderia ao átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. E por que que isso é importante? Para a gente ver realmente a hipertensão pulmonar fixa. Quando a gente olha o coração, esse daqui é o ventrículo direito, né? E a gente vê, olha a espessura da parede ventricular direita e olha a espessura da parede ventricular esquerda. A gente vê que o lado esquerdo do coração tem muito mais músculo do que o lado direito. E o lado direito bombeia sangue para o pulmão. Então, o lado direito, como ele tem menos massa muscular, ele tolera menos pressão. Então, se eu tenho uma pressão na artéria do meu pulmão muito alta, o meu ventrículo direito vai ter que fazer muita força para empurrar o sangue para frente. Deixa eu tentar aqui mudar. Eu trouxe uma. Então, o sangue vem do corpo, entra, né, no átrio direito, para a gente lembrar como que funciona, né? Vai para o ventrículo direito, desse ventrículo direito entra no pulmão, pega oxigênio, volta para o lado esquerdo do coração, segue o mesmo caminho, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, aorta e volta lá para o nosso corpo. Então, se a minha pressão no pulmão estiver muito alta, de maneira que eu não consigo reverter ela com vasodilatador, o ventrículo ele vai entrando em disfunção. Se isso vai acontecendo ao longo da nossa vida, o nosso ventrículo direito, como é músculo, ele vai engrossando, tentando compensar e vencer essa pressão. Quando a gente transplanta, a gente pega um coração saudável, uma parede de ventrículo direito fininha, só que a artéria pulmonar continua do meu paciente. Então, se o meu paciente tiver uma pressão da artéria pulmonar muito alta, e eu pegar um ventrículo de um doador extremamente saudável e colocar agudamente para esse ventrículo que tem pouca massa muscular, tentar vencer essa pressão, ele vai entrar em falência. Por isso que a hipertensão pulmonar fixa é uma das principais contraindicações para o transplante. E isso ninguém faz sozinho, né? Médico nenhum faz isso sozinho, a gente depende muito de vocês. E essa avaliação é uma avaliação muito, muito detalhada para que a gente tenha sucesso na nossa terapia. Então, a gente, como médico, a gente faz toda essa avaliação que eu já citei, para ver se o paciente tem indicação de transplante cardíaco. A gente já começa a solicitar todos os exames para ver se de fato ele pode receber esse transplante. E a gente de cara já aciona a nossa enfermagem, que agora é liderada pela Ju Nobre e conta com o apoio muito bom da Tainara, para elas nos apoiarem durante todo esse processo. E aí, ao longo, eu preciso da ajuda de todos vocês, né? A gente sabe que os pacientes com insuficiência cardíaca avançada, eles são muito sarcopênicos, muito caquéticos. A gente precisa de uma avaliação e uma programação para tentar manter a massa muscular que ele está.
pré-transplante, e eventualmente até ganhar mais massa e tentar recuperar isso no pós-operatório. A gente sabe que isso vai ter impacto em reabilitação, em ficar fora da ventilação, em resposta terapêutica. A fisioterapia vem com a gente, ajudando e fazendo já um programa de reabilitação. A gente tem algumas ferramentas, como a realidade virtual, que a gente vê que os pacientes toleram mais, tempo de fisioterapia, então é bem legal. Imagina você falar para um paciente que ele vai ter que receber um transplante de coração. Não sabe quando, não sabe como. O Ambrósio, por exemplo, está internado desde fevereiro, então 27 de fevereiro, se eu não me engano. A gente está entrando aí para 5 meses, imagina 5 meses dentro daquele quartinho da UTI. Se a gente não tiver apoio da psicologia, a gente não faz nada, tanto para preparo, como para nos ajudar a desmistificar e para ajudar o paciente a encarar e as famílias também, né? A odonto nos ajuda com a saúde bucal, que é extremamente importante. A farmácia nos ajuda bastante no pré a entender qual que é toda a adesão à medicação. A gente já viu que essa é uma contraindicação relativa. Varia um pouquinho de médico para médico. A minha opinião pessoal é que paciente que não toma remédio no pré, ele já está fazendo a escolha dele. Eu, Nara, particularmente, estou bem rígida nisso e não indico transplante. Pode variar um pouquinho de médico para médico, como eu disse, é uma contraindicação relativa. E nos ajuda aí a manter todos os estoques dos imunossupressores e a gente vê a melhor maneira de fornecer essas medicações para ele. A terapia ocupacional entra junto desde o pré, nos ajudando a orientar o paciente até em poupar energia. Então, tem várias atividades, várias avaliações que eles ajudam para esse paciente poupar energia no pré-operatório e depois nos ajuda nessa realização de atividade de vida diária no pós. E aí a gente vai para uma reunião multidisciplinar, feito tudo isso, para ouvir a opinião de todos e tentar encontrar o melhor tratamento para esse paciente de maneira que tenha mais sucesso. E quando a gente vai registrar, e toda a listagem, ela é muito bem regulamentada por lei. Então, uma coisa que às vezes um mito, né, que as pessoas perguntam, mas é seu convênio ou vai ser pelo SUS? Então, independente da fonte pagadora, independente se quem vai pagar o procedimento vai ser o Faustão, tirando o dinheiro do banco da conta dele, se vai ser o plano de saúde, ou se esse paciente vai ser listado pelo SUS, a lista é única, tá? A lista é única e nacional. O que que acontece? O que acontece é que a gente precisa que isso funcione muito sincronicamente, de maneira rápida. Então, quando eu coloco aquelas informações de peso, altura, ou as variáveis que eu recebo, quando tem um coração disponível, o sistema, ele já faz essa filtragem, né? Poxa, não adianta eu receber oferta de criança, por exemplo, né? Vai só perder o tempo de todo mundo e atrasar o processo. Então, a cada órgão ofertado é como se fossem criadas mini listas dessa lista nacional, já com esses filtros dos dados que a gente aceita ou não. E a priorização, quem é priorizado em lista, não é o médico, não é a equipe que define, isso também é definido por lei. Então, vai ser priorizado, vai passar na frente daqueles que estão aguardando o coração em casa, os pacientes que têm mais risco iminente de morte, os pacientes mais graves, que são os pacientes que têm ventrículo artificial, são os pacientes que têm o suporte, seja por máquina, seja por medicação. Então, eles têm balão intraórtico, eles têm um HeartMate, eles estão intubados pura e unicamente por insuficiência cardíaca, são pacientes que foi transplantado e precisa de um retransplante agudamente ou vai morrer, e pacientes com uso de drogas vasoativas numa dose mínima equivalente à dobutamina de 5 microgramas quilo minuto. Tá? E quem que pode doar órgão, né? Quem pode ser doador? Tem que ser aqueles pacientes que tiveram morte encefálica e que têm o consentimento da família. Então, pela legislação brasileira, não adianta eu tatuar na pele, sou doadora de órgãos, não adianta eu pedir para colocar no meu RG, não adianta eu escrever num saco do pão, não adianta eu registrar em cartório. Quem vai decidir vai ser o seu familiar direto. Se você é casado, vai ser o seu cônjuge. Se você não é casado, vai ser seu pai, tá? Então,
Por isso que a gente insiste tanto na importância da gente falar com os nossos familiares. E lembrando que a morte encefálica é quando a gente tem um bloqueio, uma parada total e irreversível das funções encefálicas. E isso também, o diagnóstico, ele é bem estabelecido por lei. Então, a gente tem que ter a comprovação de um coma, a gente tem que saber por que que ele aconteceu, a gente tem que ter certeza que ele é irreversível, então eu não posso ter alteração de temperatura, eu não posso ter alteração eletrolítica, eu não posso ter ainda tempo de sedativos na circulação corpórea. Isso é atestado por dois médicos, tá? Habilitados, treinados, com X já de morte encefálica, diagnóstico de morte encefálica acompanhando, e um exame complementar, que pode ser um exame que mostra que não tem atividade elétrica, ou seja, um eletroencefalograma, que pode ser um que não veja perfusão sanguínea, como, por exemplo, um Doppler ou uma arteriografia, tá? E vocês que me veem muito na UTI, vocês nunca me viram fazer diagnóstico de morte cefálica, que por lei eu não posso. Não que eu não saiba, mas eu posso ter duplo interesse, né? Eu transplanto. Então eu posso atestar uma morte cefálica que não acontece, né? Para beneficiar um paciente meu, por exemplo, né? Eu poderia, obviamente, jamais faria isso. Mas por lei, eu não posso atestar, a Viviane não pode atestar. Então, por isso que vocês nunca vão me ver lá fazendo teste de morte encefálica. Só para reforçar que isso tudo é muito bem regulamentado por lei. E alguns doadores para coração, eles não podem ter doenças cardíacas prévias. Ele não pode ter um coração muito hipertrofiado, ele não pode ter disfunção ventricular muito grave, valvulopatia, se for uma insuficiência discreta, essas coisas pode, uma coronariopatia de um vaso único, que às vezes no momento do implante, do transplante, o cirurgião já revasculariza, até pode, mas uma doença coronariana multiarterial não pode. Paciente com uso de droga vasoativa muito alta, não pode também, porque a gente sabe que isso vai trazer disfunção para aquele órgão do doador. E a gente viu quantas influências, quantas alterações podem influenciar o coração do doador. É por isso que a gente tem que saber cuidar do doador. E isso é muito delicado, a gente ainda faz de maneira muito errada. Vamos pensar, né? Está no SUS, não que justifique. Está no SUS, não tem leito de paciente para todo mundo, tem um paciente que ainda está vivo e eu consigo salvar, tem um médico, um enfermeiro para 200 mil pacientes, a equipe vai acabar cuidando daquele que ainda está vivo, né? Muitas vezes, o possível doador vai ficar um pouquinho mais negligenciado, digamos assim. Ou outras vezes por falta de conhecimento mesmo. Então a gente tem que manter a morte encefálica. Vou entrar com droga vasoativa? Vai, porque por mais que ele tenha morte cefálica, ele pode salvar muitas outras vidas. A gente tem que manter os outros órgãos dele saudáveis. Então tem que ter um controle hemodinâmico, seja por pressão, seja por ritmo, tem que ter uma oxigenação dos tecidos adequados, uma perfusão dos tecidos adequados. A gente tem que saber equilibrar metabolicamente e eletroliticamente. Então, esse paciente, por mais que ele esteja em morte encefálica, os órgãos dele ainda estão funcionando, né? Exceto o cérebro. E se a família aceitar doar, a gente pode salvar muitas outras vidas. Então, a gente tem que dar atenção a esses pacientes, sim. E, uma vez que a gente aceita quem está aí na coordenação de fisioterapia, nutrição, UTI, sabe que uma vez que eu aceito um órgão, eu saio ligando para todo mundo, independente da hora. Então, ligo para o centro cirúrgico, aviso, isso é algo que eu pessoalmente tento fazer eu mesma, ligo para o coordenador da UTI, porque a gente sabe que são muitas variáveis, muitos detalhes, que a gente tem que checar, duplo cheque, triplo cheque, a gente tem que ter toda a avaliação médica, a gente tem que pedir exames pré-transplantes do nosso paciente, lembrar de pedir os exames, trazer sangue do doador para a gente também rodar no nosso laboratório, a gente tem que ver se está toda a documentação certa, a gente tem uma mala que tem todos os equipamentos cirúrgicos necessários para a retirada de um órgão, e eu falei, a gente vai em alguns hospitais do interior,
que não tem pinça, não tem material para operar o doador e retirar os órgãos. A gente tem que levar tudo nosso. Então, são muitos detalhes. Tem que ver se o paciente usa Marevan, principalmente quando está listado ambulatorialmente, para fazer a vitamina K, fazer o plasma. Geralmente a gente já transiciona os anticoagulantes diretos, né? Ele quis, a gente já deixa esse paciente com Marevan. Podendo ter jejum, a gente sempre coloca em jejum, mesmo que ele tenha acabado de comer, obviamente isso não vai impedir um transplante, mas a gente tenta entrar em jejum o mais rápido possível, tenta suspender principalmente a insulina e tenta suspender as medicações que ainda não foram feitas para o nosso paciente não ter. Prepara o nosso paciente, dá o banho operatório, idealmente 2, mas, como eu falei, às vezes não dá tempo, às vezes o nosso doador é aqui local, o paciente está ali no CDF, está ali no hospital de base, a gente sabe que esse processo ele vai ser muito mais rápido do que se a gente fosse buscar um coração em Curitiba, por exemplo. Então, tudo isso tem que ser muito coordenado e tem que ter alguém olhando para que esse processo não falhe. E lembrando que às vezes a gente faz tudo isso, o eco do doador é bom, o eletro é bom, todas as características eram boas. Na hora que o cirurgião vai lá, abre o peito e olha, na macroscopia esse órgão não está funcionando direito. Isso pode acontecer porque às vezes os exames que a gente recebeu são de 2 dias atrás, 3 dias atrás. E aí vem toda aquela frustração, nossa, mas principalmente do paciente, seu familiar, que fez todo esse processo e a gente vai lá falar que o órgão realmente não vem para ele. Então, isso é muito difícil. E que nem eu falei, então a gente tem que conferir a maleta, a gente tem que programar o transporte, a gente tem que ver a disponibilidade do avião da FAB, se vai ser por aéreo, vai ser terrestre, a gente para a nossa ambulância. Então, é um fluxo muito detalhado e que a gente precisa de vocês para que a gente tenha a menor taxa de falha, né? E no intraoperatório? Então, a gente tem o tempo total de isquemia, que é isso que eu falei, 4 horas, né? Isso vai desde a hora que eu clampeio a aorta do doador para começar a tirar o coração, até a hora que eu costuro esse coração no meu paciente. Então, todo esse processo que eu mencionei para vocês, ele tem que acontecer em 4 horas. No pós-transplante, a gente está muito habituado em receber cirurgia cardíaca, né? Mas tem algumas peculiaridades, algumas diferenças que a gente da UTI tem que se atentar. Primeiro que esses pacientes, invariavelmente, eles vêm com Swan-Ganz, então é uma monitorização que a gente não usa no dia a dia, e a gente tem que ter alguns cuidados. Esses pacientes vêm sempre com um dreno mediastinal mais um dreno de Blake, e eles ficam mais tempo com o dreno do que a cirurgia habitual. Por quê? Pensa num coração com insuficiência cardíaca, coração dilatado, desse tamanho. Um saco pericárdico que dilatou muito. E aí eu tiro esse coração e eu coloco um coração menor. Então o meu coração está aqui, mas o saco pericárdico ele ainda está maior. Então, se ficar juntando sangue entre o coração e o saco pericárdico, vai demorar mais para ter sintomas, vai demorar mais para ter evidência de tamponamento. Então a gente mantém o dreno por mais tempo, pelo menos o de Blake, para evitar que isso aconteça. Então tem alguns parâmetros, eu não vou entrar em detalhes aqui, que a gente vai seguir e que a gente vai sempre querer para esses pacientes em termos de PVC, em termos de capilar pulmonar, que tudo isso a gente vai ver pelo Swan-Ganz. A gente tem que ter um cuidado, sempre tem com a incisão. Os fios de marca-passo, eles vão ficar conectados no aparelho do marca-passo em stand, mesmo que seja sobre demanda, ou seja, o marca-passo vai entrar só se for necessário. Por quê? Porque esse coração, ele sofreu muito estresse, ele pode ter alterações de ritmo, uma das evidências, por exemplo, de rejeição pode ser arritmia, então ele fica ali para a gente, se esse paciente bloquear, esse marca-passo vai entrar. Lembrando que taquiarritmias, mesmo que seja uma FA de alta resposta, a gente não vai fazer a amiodarona. A amiodarona é muito cardiodepressor, num coração que já sofreu uma isquemia e está ainda baleado. Se a gente fizer a amiodarona, a gente aumenta o risco de disfunção do coração transplantado. Então, taquiarritmia, paciente transplantado é igual choque, cardioversão. A gente tem que olhar a nossa
prescrição diariamente e ter certeza que o imunossupressor está prescrito, que ter certeza que o imunossupressor está sendo administrado. A gente sabe que às vezes passa por nós médicos, passa pela enfermagem, o TASI às vezes atrapalha a gente, some do TASI, a gente não viu, e daí a gente precisa de todo mundo ajudando. Poxa, o técnico num dia fez imunossupressor, no outro dia não tem? Paciente transplantado? Doutora, tem alguma coisa errada. O enfermeiro também, a farmácia viu que isso foi suspenso. Então aqui é um trabalho em equipe total, assim. Então a gente tem que ficar atento a isso. Ficar atento no horário de administração, no jejum, e ter certeza sempre que a gente for coletar para ver se está no nível adequado, foi feito no horário certo, que é sempre antes do imunossupressor, como a gente faz mais ou menos com a vancomicina. A diferença é que a vancomicina a gente coleta e espera o resultado para ver se dá ou não antibiótico, né? E o imunossupressor a gente vai coletar, como o resultado demora 24 horas para sair, a gente coleta, faz o imunossupressor na mesma dose. Quando esse resultado sair, a gente vê se vai ajustar a dose ou não. E isso tudo porque existem várias complicações relacionadas ao transplante, que todos esses dados e esses cuidados vão nos ajudar a impedir. Então, disfunção primária do enxerto é um coração que não bate. Simplesmente, você transplantou, você respeitou o tempo de isquemia, você viu que não é rejeição, não tem nada atrapalhando, o coração não bate. É exatamente o que aconteceu com o Ambrósio. Na hora que lá no centro cirúrgico estava tudo certo, no meio do caminho até a UTI, o coração não batia. Não tinha alteração estrutural, não tinha sangramento, não tinha infecção, o ecocardiograma, né, não tinha nenhum kink, né, não tinha nenhuma dobra na hora que o cirurgião costurou as artérias. E a gente muito quase perdeu o Ambrósio por uma disfunção primária do enxerto. O dele, muito provavelmente, foi o tanto de amiodarona que ele precisou receber no pré-operatório, ao longo da internação, né? Uma rejeição hiperaguda, sangramento, tamponamento, infecção. E aqui, também são dados da nossa diretriz, mostrando a principal causa de morte no primeiro ano é a infecção, né? E pode ser porque o nosso receptor já estava infectado, pode ser porque o doador estava infectado, pode ser relacionado ao procedimento cirúrgico, hospitalização. Ele tem um Swan-Ganz, ele tem uma PAI, ele tem 2 drenos, ele tem uma sonda nasentérica, ele tem uma sonda vesical, ele está sarcopênico e eu ainda imunossuprimir ele. Por isso, pessoal, que a gente é muito chato. A gente é muito chato com os cuidados. É inaceitável a gente entrar no leito sem máscara, é inaceitável o paciente estar em isolamento, a gente não lavar a mão, a gente não colocar luva, isso para qualquer paciente, né? Para esse a gente tem que ter um cuidado triplicado. E por isso que eu sou chata e vou continuar sendo chata. Porque mesmo sendo chata, a gente falha. Eu falho. Outro dia eu entrei e falei, nossa, tô sem máscara. Dei 2 passos para trás. Mas é isso, entendeu? Percebeu? Não insistia na coisa. Hoje, infelizmente, o técnico da nefro, sem capote. A gente vai lá, levanta, ó, né? A gente já faz isso para todo mundo, ó. E a família, a gente educa tanto a família, mas tanto a família contra esses cuidados, que hoje eu recebi um áudio da esposa falando que alguém entrou lá de tal maneira e que por bem menos eu tinha proibido ela de ver o marido dela por 5 dias. E eu vou falar o que para ela? Eu proibi mesmo? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Isso eu peço muita ajuda de vocês também. As rejeições, elas são muito comuns no começo, e a gente não pode esperar o coração transplantado não funcionar para perceber que houve rejeição. A gente precisa identificar isso de maneira precoce. Então, a gente faz biópsia. A biópsia, ela é uma pinça assim, e na pontinha tem uma garrinha, tipo aquela que a gente pega o bonequinho na máquina, que entra lá no ventrículo direito e tira vários fragmentos do músculo e manda para biópsia, para avaliação anatomopatológica. E lá ele vê se já tem sinal de inflamação e rejeição antes disso interferir na função do coração. Isso a gente vai fazer, existem vários protocolos, no nosso protocolo a gente faz acho que 9 vezes no primeiro ano de transplante, ou sempre que a gente tiver alguma suspeita de alteração.
Então, lembrar de suspender anticoagulante, de deixar esse paciente em jejum, e de monitorar o pós, tanto por risco de ter perfuração e tamponar e sangrar, quanto que o sistema elétrico cardíaco e o ramo direito, por exemplo, ele passa bem aqui no septo. E o ramo direito ele é muito mais superficial do que o ramo esquerdo. Então, não é incomum, na hora que o hemodinamicista vai lá tirar um pedaço do músculo, ele dá uma bicada no ramo direito, elétrico. Então, o paciente pode sair com bloqueio de ramo direito, o paciente pode ter algumas bradicardias maiores. Então, a gente, sempre que fizer biópsia, tem que ter esse cuidado e essa monitorização. A imunossupressão nos primeiros 6 meses, ela acontece com 3 tipos de remédio. O corticoide, que nos primeiros 2, 3 dias do pós-operatório ele é venoso, depois ele vira via oral, se não tiver nada que contraindique isso. E tem o tacrolimus ou a ciclosporina, geralmente a gente usa o tacrolimus, porque comparado à ciclosporina, ele tem menor taxa de rejeição, mas ele causa mais disfunção renal. E esses aqui são os mecanismos de ação com que ele reduz a defesa do organismo. E o micofenolato e a azatioprina. Então, geralmente a gente usa corticoide, tacrolimus e micofenolato, porque esses dois têm menores taxas de rejeição. Porém, pacientes chagásicos, quando a gente compara micofenolato com a azatioprina tem menos reativação do Chagas. Ou seja, o protozoário do Chagas está lá no sangue do nosso paciente. Eu baixei totalmente a imunidade dele. Chagas pode acometer novamente o coração. Então, a azatioprina tem menores taxas, por isso que o nosso Ambrósio está com tacrolimus e azatioprina e metipertem. E aí, principalmente o tacrolimus e a ciclosporina, pelo mecanismo de ação e pela absorção, eles sofrem muitas interferências, tá? Com algumas medicações. Por isso que a gente pede jejum de pelo menos 1 hora antes e pós. Nos últimos transplantes, a gente estendeu isso para 2 horas no pré-medicação, porque a gente ainda estava vendo que eles não estavam absorvendo de maneira adequada. E ele sofre tanta interferência com medicação que o diltiazem é uma medicação que ela evita algumas complicações do coração transplantado, como vasculopatia do enxerto, ou seja, uma obstrução, uma proliferação da camada muscular das coronárias que simulam uma obstrução coronariana, aterosclerótica, por exemplo. Então, já é uma medicação que traz benefício para o coração transplantado. Ao mesmo passo, ele aumenta a ação do tacrolimus, permitindo que eu tenha que usar uma dose menor, né, reduzindo aí os efeitos colaterais da medicação. Então, é a única medicação que a gente acaba fazendo junto com o tacrolimus. É bem comum o paciente ter hiperglicemia e muitos tremores. Geralmente, quando ele está tremendo muito, a gente primeira suspeita nossa é que o nível sérico do tacrolimus esteja muito alto. E, depois de dito tudo isso, eu reforço os cuidados, principalmente frente à infecção, né? Então, que nem eu falei, uso de máscara, lavar as mãos. Esse não é um paciente que pode beber água da torneira, não é um paciente que pode beber água do filtro. Eu não sei qual foi a última vez que trocaram aquele filtro, vela do filtro, né? Então, ele tem que ter uma aguinha dele, individual, garrafinha. Muitos alimentos, eles podem causar algumas infecções, salmonelose, toxoplasmose, muita coisa pode ser contaminada. E nós que somos imunocompetentes, ou seja, que o nosso sistema imunológico é adequado, vai causar tanta repercussão. Mas para esses pacientes, causa. Então, por isso que a gente é até muito restrito, a gente proíbe muita coisa, a gente contraindica muita coisa. E aí a gente precisa de muitas barreiras. A gente precisa, desde lá da produção, da Nutri, da Copa, e principalmente nós que estamos ali, beira-leito na assistência. Porque o coitado da pessoa que entrega a comida, ele só vê o nome do paciente, né, e entrega. Ele não tem esse conhecimento todo, né? Essa responsabilidade não é individualmente dele. Mas a gente que sabe, poxa, nem estou com o paciente transplantado, estou com o paciente da frente. Mas se eu sei que ele não pode comer uma fruta crua, se eu sei que ele não pode comer alface, eu tenho sim que ser, eu tenho que ter essa clareza de falar, nossa, espera um pouquinho, e vou tirar a dúvida
com qualquer profissional que seja, geralmente com os médicos que estão ali, com o enfermeiro. A gente tem que ser uma barreira em todos esses pontos, tá? Lembrar, né? Poxa, eu acordei, hoje eu estou escalado aqui com o paciente transplantado, mas eu acordei com dor de garganta. Pô, Natan, Amanda, fulano, acho que hoje não é o melhor dia para eu ficar com esse paciente. Você pode trocar a escala? A gente vai trocar. A gente vai ajustar isso. Não que ele mereça mais ou menos do que outro paciente, mas a gente sabe que a condição de defesa dele é mais debilitada do que de outro paciente. A gente tem que ter esse insight, a gente tem que ser proativo nesse nível para garantir o sucesso no tratamento de todos os nossos pacientes. E aí vocês vão ver sempre aqui essa faixinha colada na porta, na parede, no monitor, ou sempre em destaque, porque às vezes a gente esquece. Então, aqui é só um lembrete para sempre nos lembrar de lavar as mãos, que a água é sempre mineral de garrafa, que os alimentos têm que ser cozidos e nada in natura a gente vai ofertar para ele. Esse cuidado é por todas essas complicações que o transplantado pode ter, seja de maneira aguda ou a longo prazo, e é por isso que também esse paciente é um paciente que acaba fidelizando muito com a gente que trata transplante, com a gente que é do hospital, porque não é todo mundo que está habituado, né, a cuidar do paciente transplantado. A gente viu aqui todas as particularidades e todo o detalhamento de cuidado que tem que ter. Então, o nosso telefone fica 24 horas para esse paciente, de nós médicos, das meninas da enfermagem, e isso se estende para vocês também. Então, se tiver alguma dúvida, alguma coisa do paciente que está internado, seja na UTI, seja na clínica, vocês têm total acesso ao meu número. A gente está aqui para se ajudar e vocês me cobrem no mesmo grau com que eu cobro vocês nos momentos que eu errar, que eu falhar, porque o objetivo principal disso tudo é garantir a sobrevivência, a qualidade de vida e o sucesso do tratamento do nosso paciente.